Olá, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uns exercícios de revisão de termodinâmica. Vamos lá. O primeiro exercício fala sobre termometria, as questões das escalas de temperatura, da conversão. Número 1 fala o seguinte: um termômetro graduado na escala Celsius registra 45 graus Celsius. Na escala Kelvin em Fahrenheit, irá registrar quanto? Então vamos lá. Nós temos aqui a formulazinha C de conversão entre essas escalas, né? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Bom, primeira coisa, nós vamos transformar esses 45 graus Celsius em Kelvin. C sobre 5 é igual a K menos 273 dividido por 5. Então, eu estou relacionando Celsius com Kelvin. Então, eu coloco essas duas expressões em sinal de igualdade. Ó. C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. No lugar do Celsius, eu coloco 45, que ele me deu. Ó. 45 dividido por 5 é igual a K menos 273 dividido por 5. A letra K de Kelvin continua, porque é o que eu vou achar. Aí eu simplifico 5 com 5, ficou 45 é igual a K menos 273. K é igual a 45 mais 273. O que eu fiz? Passei o 273 para lá, né? Aí ficou K igual a 45 mais 273. Era menos, passou para o outro lado, ficou mais. K é igual a 318 Kelvin. Ou seja, 45 graus Celsius corresponde a 318 Kelvin. Segundo passo aqui, Fahrenheit. Vamos transformar 45 graus Celsius em Fahrenheit. Agora eu vou usar a mesma fórmula, a expressão de Celsius, C sobre 5, só que como eu quero saber em Fahrenheit, então eu vou botar F menos 32 sobre 9. No lugar do Celsius eu coloco 45, 45 dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9. 45 dividido por 5 dá 9. Então ficou 9, no lugar de 45 dividido por 5 ficou 9. É igual a F menos 32 sobre 9. O 9 passa para o outro lado multiplicando. 9 vezes 9 é igual a F menos 32. 9 vezes 9 é 81, é igual a F menos 32. Menos 32 passa para o outro lado com sinal de mais, fica F é igual a 81 mais 32. F é igual a 113. Ou seja, 45 graus corresponde a 113 graus Fahrenheit. Aí eu montei aqui uma tabelinha aqui de escalas, ó. Graus Celsius, graus Fahrenheit, graus Kelvin. 0 graus Celsius são 32 graus Fahrenheit, que são 273 Kelvin. 100 graus Celsius são 212 graus Fahrenheit, que são 373 Kelvin. Isso aí a gente já viu, isso é o, digamos assim, o básico dos termômetros, das escalas. Aí nós vimos que 45 graus Celsius equivale a 113 graus Fahrenheit e a 318 Kelvin. Tá ok? Vamos lá, o número 2. Uma substância inicialmente na fase líquida recebe calor Q e sua temperatura varia de acordo com o diagrama a seguir. Então nós temos um diagrama aqui. Está falando que inicialmente ele está na fase líquida, aqui. Temperatura, nas ordenadas aqui, e aqui nessa abscissa a quantidade de calor. Bom, qual a temperatura, letra A, qual a temperatura de ebulição? Bom, se ele está aqui na fase líquida, repare aqui, essa subida aqui é o calor sensível daqui desse início, porque ele falou que está na fase líquida. Tá? Aqui, ó, de acordo com o texto, ó, fase líquida, inicialmente. Desse ponto aqui até esse, ele está na fase líquida. Isso aqui é o calor sensível. Lembra? Muda a temperatura, porém não muda o estado físico. Nós vimos na outra aula. Quando chega aqui nesse ponto, de líquido passa para vapor, então a gente tem o ponto de ebulição ou vaporização. Moral da história. Nesse ponto aqui, ó, até esse aqui, ele está em vaporização, ou seja, está no processo de líquido para vapor. E qual é essa temperatura? 60 graus. Então, por isso, 60 graus Celsius. Tá? Aí, na letra B, ele fala o seguinte:
qual a quantidade de calor que o líquido absorveu durante essa mudança de fase. Então, olha, durante essa mudança, ó, isso aqui, lembrando, que está subindo é o calor sensível, e esse que está aqui constante, com essa temperatura constante, é o calor latente, tá? Porque o calor latente não muda a temperatura, porém muda o estado físico. Então, durante esses 60 graus, está acontecendo o ponto de ebulição, né, a mudança de estado físico de líquido para vapor, e a gente tem como saber a quantidade de calor que ele absorveu durante essa mudança. Repare, no início da mudança, ó, 400 calorias. E ao final do processo, 800. Então, foi de 400 até 800. Então, nós tivemos aí uma absorção de 400 calorias. 800 menos 400. Então, 400 calorias. Tá ok? Número 3. Número 3 fala o seguinte. Na verdade, eu não coloquei o texto, né, aqui. Eu já coloquei aqui as escalas, né, a relação, para facilitar. Bom, aqui ele fala o seguinte. Que uma temperatura X está a 80 graus Celsius. Desculpa, a 80 graus X, né? E corresponde a 130 graus Celsius. E 20 graus X corresponde a 10 graus Celsius. E ele quer saber, ele falou o seguinte, ele quer saber, na verdade, a temperatura X no ponto de vaporização. Ou seja, o ponto de ebulição, né? O ponto de ebulição ou vaporização da escala X. Bom, se ele quer saber o ponto de ebulição da escala X, qual é o ponto de ebulição da escala Celsius? Não é 100 graus? Então a gente tem, no texto ele falou que 80 graus X corresponde a 130 e 20 graus X corresponde a 10 graus Celsius. Ou seja, X, né, V, que é a temperatura de vaporização de X, corresponde a 100 graus Celsius. Porque 100 graus Celsius, que é o nosso ponto em graus Celsius de ebulição ou vaporização, né? Então, olha só, uma vez montado isso aqui, a gente pode montar aquela formulazinha de escalas arbitrárias. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Olha, que a gente fez vários exercícios. XV, que é o que eu quero saber, a temperatura de vaporização, menos 20, ó, o do meio menos o de baixo. Dividido pelo de cima, 80, menos o de baixo, 20. Igual ao do meio, 100, menos 10, que é o de baixo. Dividido pelo de cima, 130, menos o de baixo, que é 10. Tá? Então, ficou o seguinte. XV menos 20, dividido por 80 menos 20, é igual a 100 menos 10, dividido por 130 menos 10. XV menos 20, dividido por 60, é igual a 90, dividido por 120. Né? 90, 100 menos 10, 90, 130 menos 10, 120. E aqui 80 menos 20, 60. Então, eu fui fazendo o quê? Simplificando, olha. 90 por 120, ó. Eu cortei um zero aqui, ficou 9 e 12. Dividi por 3, ficou 3 quartos. Aí depois eu simplifiquei o de baixo. É só acompanhando aqui a equação, primeiro grau. Até que eu cheguei a temperatura de vaporização é igual a 65 graus Celsius. Tá ok? E eu deixei aqui embaixo um desafio. Eu coloquei aqui, qual a temperatura de fusão de X? Aí eu já até montei aqui. Se a temperatura de fusão de X, a gente está relacionando essa temperatura com Celsius, com a escala Celsius, então ela está para 0. Aí esse ficou o desafio para vocês. Vocês acharem a temperatura de fusão de X. Lembrando, agora você sabe que a temperatura de vaporização é 65. Então, você pode fazer o seguinte, 65, 20, e o que você quer saber? 100, 10 e 0. Lembrando, o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima, menos o de baixo. Tá ok? Então, é só seguir esse passo a passo que não vai ter erro, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado e bons estudos!